Questãozinha sobre direção defensiva. É muito importante ficar ligado nessas questões de direção defensiva, porque elas aparentemente são fáceis, mas o Detran costuma usar isso para botar pegadinhas. Então você bate o olho, essa é fácil demais, e vai naquela que parece óbvia e tinha uma pegadinha. Então sempre desconfie de questões muito fáceis, hein? Ao regular os retrovisores, o condutor deve focar a sua visão apenas no que se passa à sua frente. Apenas no que se passa à sua frente, eu vou regular retrovisores para ver o que está na minha frente? Na verdade, eu não regulo retrovisores para ver o que está na minha frente. Eu regulo retrovisores para verificar o que está nas laterais e traseiras do meu veículo, né? Então, esse aqui está fora. Sem contar que aqui tem uma casca de banana, né, gente? Um apenas é CB, casca de banana. Somente no que ocorre na frente e atrás do veículo. De novo, na frente não, né? E mais uma casca de banana aqui, ó. Exclusivamente no que ocorre à frente, aos lados do veículo e aos lados do veículo. Na frente não regulo o retrovisor para ver o que está na frente. E o exclusivamente também é casca de banana, né? Então facilitaram bem a vida a gente aqui. Em tudo que ocorre em torno do seu veículo, beleza. Eu até diria que o tudo aqui é um pouco exagerado, porque retrovisores não mostram a frente, né? Mas quando fala em torno, a gente já pensa logo nas laterais e traseiras, né? Porque a frente, naturalmente, a gente está olhando. Tendo que escolher entre as 4 alternativas, a única que se aproxima da resposta é a letra D. E a gente tem que ficar ligado nisso também. Porque às vezes a gente analisa as 4 alternativas e pensa, mas nenhuma fecha 100%. Beleza, nenhuma fecha 100% com esse tudo aqui, né? Mas é a que melhor se aproxima, a que mais se aproxima. Então o Detran costuma sim trazer essas questões mal elaboradas e a gente precisa estar ligado nisso, hein? Letra D de dada a resposta dessa questão. Mais uma de direção defensiva. Como o condutor deve comportar nas curvas? Diminuir a velocidade. Vamos lá. Batendo o olho nas alternativas, de cara eu já fico predisposto a marcar essa grandona aqui, ó. Por quê? Porque ela é o elefantinho. Vocês têm que aprender a fazer essa análise, tá, gente? Antes de ler as alternativas, corre o olho e vê se não dá para aplicar nenhuma técnica aí. Opa, que dá, que tem um elefantinho. Então é 90% de chance desta aqui ser a resposta. Então a gente já fica de olho nela. É 90% de chance. Bora ver? Diminuir a velocidade com antecedência. Ok, eu vou entrar numa curva. Usando o freio, sim, antes da curva eu posso usar o freio. E, se necessário, reduzir a marcha antes de entrar na curva. De novo, ó, antes de entrar na curva. E de iniciar o movimento do volante. Ou seja, antes mesmo de começar a virar o volante para fazer a curva. Está tudo certinho nessa letra A. Ela é a resposta. A letra B, aumentar a aceleração durante a trajetória da curva? Não, dentro de uma curva. Você vai aumentar a velocidade? Não. Pode até manter a aceleração, mas aumentar? Nunca frear dentro de uma curva. Olha, frear dentro de uma curva não é uma boa ideia. Mas esse nunca aqui, ó, é uma casca de banana. E quando tem casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E ela é falsa. Porque vai ter algumas circunstâncias que você vai precisar pisar no freio dentro da curva. Com algumas cautelas, com alguns cuidados, mas uma ocasião ou outra pode ser, sim, que o freio possa... Eu mesmo freio, às vezes, dentro de curva. Depende da força que você freia, depende da velocidade que você está dentro da curva. Então, aqui, ó, nunca frear dentro de uma curva. Não, né? Manter a embreagem acionada. Você vai fazer a curva com o pé apertando a embreagem? Está errado também. Letra A é a resposta. Técnica do elefantinho. Funcionou de novo. Para ver e ser visto nas diferentes situações de trânsito, o condutor deve manter as janelas do veículo sempre abertas. Sempre é casca de banana. Se é casca de banana, é 90% de chance da alternativa ser falsa. Ligar a luz da placa traseira, para ver e ser visto. Se eu ligar a luz da placa traseira, eu não vou nem dizer que eu vou ser visto, a placa do meu carro vai ser vista, né? Mas eu vou conseguir ver alguma coisa ligando a luz da placa traseira? Não, né? Então não faz muito sentido, não. Letra C, manter acesas as luzes externas do veículo e usar o farol baixo desde o pôr do sol até o amanhecer. Parece que está tudo ok aqui. Vamos ver a letra D. Acionar no período noturno as luzes de emergências, conhecido como pisca-alerta. Então quer dizer que quando tiver à noite, eu vou ficar andando com o pisca-alerta ligado? Não, né, gente? Letra D está fora. C
é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Essa questão trata do tema conceitos e definições. Isso é uma parte chatinha do treinamento. Está lá no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, o Detran do Brasil inteiro tem cobrado. Tem que prestar muita atenção nisso aqui, porque quando isso aqui cai em prova, normalmente, 90% das vezes, o aluno perde a questão. Então, se liga aí. É parte da via diferenciada da pista de rolamento, destinado à parada ou a estacionamento no caso de emergência. E a circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim. Que lugar é esse? Essa descrição, essa definição aqui, esse conceito, por isso que chama-se conceitos e definições. E qual parte da via, da via, né? Que está falando parte da via? Seria a pista de rolamento, a faixa de trânsito, o acostamento ou a calçada? Então, vamos desenhar uma pista aqui para você entender. Ó. Isso aqui é a margem esquerda da via, isso aqui é a margem direita da via. Aqui no meio nós temos aquela linha divisória de fluxos. Vai veículos, volta veículos. Aqui nesse canto aqui, ó, nessa área aqui, ó, nós temos o acostamento. Acostamento, beleza? Nessa área aqui. Do lado de cá, a mesma coisa. Acostamento. Ou calçada, né? Esse aqui poderia ser calçada também. Mas vamos lá. Parte da via. Gente, via é tudo, tá? Calçada é via. Acostamento é via. Pista de rolamento, que é onde andam os veículos, é via. A pista ela é dividida em faixas. Ó, nós temos uma faixa subindo, outra faixa descendo, que são esses espaços onde os veículos circulam. Entender? Tudo é via. Então, a parte da via, diferente da pista de rolamento. O que é pista de rolamento? Vou mudar a cor da minha caneta. Pista de rolamento é a parte da via onde circulam os veículos. Está vendo? Aqui, ó, daqui até aqui, nós temos a pista de rolamento. Toda essa área aqui é a pista de rolamento. Então, aqui está falando, é a parte da via diferente da pista. Se está falando que é diferente da pista, então quer dizer que não é a pista que eu estou procurando. Já vou eliminar a letra A. Destinada à parada. Parada aqui no caso de veículos, né? Ou estacionamento em caso de emergência. Acostamento eu posso parar? Parar eu posso, para fazer uma manobra, né? Para deixar um passageiro, para pegar um passageiro. Agora, eu posso estacionar no acostamento? Não posso, a não ser que eu estiver em situação de emergência. Então, ó, aqui já está dando a entender que é o acostamento. E a circulação de pedestres e bicicletas. Pedestres e ciclistas circulam pelo acostamento? Sim, ok. Quando não houver local apropriado para esse fim. Por exemplo, não tem calçada, não tem passeio, não tem ciclovia nem ciclofaixa, o pedestre e o ciclista vão andar pelo acostamento mesmo. Então, a resposta é letra C, acostamento, tá? Que é o que representa esse conceito, essa definição aqui. É chatinho, não é? Pois é, então tem que se ligar aí, porque isso cai direto em prova. Na tela aqui com você, mais uma questãozinha sobre direção defensiva. Presta atenção, eu sempre marco aqui, ao iniciar a correção da questão, qual é a matéria que aquela questão diz respeito. Por que eu digo isso? Isso é importante, você precisa de olhar isso na prova. Porque, às vezes, aquela questão, se ela for da matéria de normas de circulação, a gente precisa de observar o que está na lei, na regra. Agora, se ela está na matéria de direção defensiva, muitas vezes a gente vai precisar de abrir mão da lei, da norma, quando a prioridade for a segurança, a preservação da vida. E a direção defensiva ela faz muito isso. Então, sempre que eu vou começar a correção de uma questão, eu marco aqui, ó, isso aqui é sobre qual matéria. Você precisa de ficar ligado nisso também, lá na hora da prova. E lá eles especificam, tá? Direção defensiva, primeiro socorro, especificam o assunto daquela questão. Essa aqui é de direção defensiva. Ó. Com relação ao tempo de parada, e essa parada aqui não é aquela parada para embarque e desembarque de passageiros. Se fosse, estaria relacionada à parada voltada para a norma de circulação. Aqui não, aqui é a parada dentro do conceito de direção defensiva. Está vendo por que é importante
a gente observar qual é o tema dessa pergunta, viu? Tem a parada e o estacionamento lá da norma, mas aqui não está falando de parada da norma, está falando de outro tipo de parada, você já vai entender. Com relação ao tempo de parada, é correto afirmar que é o tempo que o veículo percorre desde que o perigo é visto até a reação do condutor. Ah, agora você já começou a lembrar que lá na aula você viu um lance assim, não viu? Como é que funciona isso? Vou tentar desenhar aqui embaixo. Ó. Nesse ponto aqui, ó, o motorista viu o perigo. Então, no momento que ele vê, ele demora alguns segundos para poder reagir. Até aqui, ó, foi o tempo que o veículo percorreu para ele reagir. O que é reagir? Tirar o pé do acelerador e pisar no freio. Pisou no freio nesse momento aqui. O veículo para imediatamente? Não, ele ainda percorre alguns metros até parar. Então, aqui vai ser a parada dele. E aí a gente precisa entender esses conceitos, porque na prova eles perguntam essa bagaceira. O tempo de reação é do momento que você vê até reagir. Então, ó, daqui até aqui, ó, esse tempo aqui, ó, é o tempo de reação. Então, veja aqui, é o tempo que o veículo percorre desde que o perigo é visto, ó, viu o perigo, até a reação. Do momento que eu vejo até reagir, ó, vi até reagir, chama-se tempo de reação. E a questão que está pedindo o tempo de parada e não o tempo de reação. Então, já eliminei a letra A. Bora para B. Ó. É o tempo que o condutor em estado normal gasta para reagir. De novo, reagir é tempo de reação. Viu? Reagiu. Isso aqui é tempo de reação. É o tempo dele viu o perigo, tirou o pé do acelerador, pisou no freio. Isso aqui não é tempo de parada. Já eliminei. É o tempo gasto desde que o condutor percebe, quer dizer, o momento que ele viu o perigo, até a parada total do veículo. Ó, do momento que ele viu até a parada total que está aqui, isso tudo aqui é o tempo de parada. Aí sim, isso aqui é o tempo de parada. É o que eu estou procurando. Essa é a resposta. Letra C. E aqui ainda tem uma última, ó, é o tempo gasto depois de acionado o freio. Onde é que a gente pisa no freio? No momento que eu reagi, não foi? Aqui eu pisando no freio, ó, aqui. Até a imobilização total do veículo. Daqui até aqui, chama-se tempo de frenagem. Frenagem. Viu? Então, do momento que viu até reagir, chama-se tempo de reação. Do momento que reagiu até a parada, chama-se tempo de frenagem. E quando eu somo tudo, do momento que viu até a parada, aí chama-se tempo total de parada, que é o que está na letra C. Ficou confuso? Assiste 2, 3 vezes essa questão, porque isso pergunta direto em prova. Hein? Direção defensiva é o tema dessa questão. A colisão frontal, aquela que bate frente com frente, é considerada mais perigosa porque as velocidades dos veículos envolvidos se somam. É verdade. Se o veículo que está indo aqui para lá está a 80 km por hora e o que está vindo de lá para cá também está a 80, a colisão aqui vai ser de 160 km por hora. A pancada é forte. Imagina uma pancada a 160 por hora. E aqui ainda fala, ó, e o risco de óbito, ou seja, a pessoa perder a vida, aumenta consideravelmente. Isso é verdade, tá? Isso é verdade. O que está nessa letra A aqui é verdade. Vamos ver a letra B. As velocidades dos veículos envolvidos se neutralizam. Então, quer dizer que se o daqui está a 80 e o daqui também está a 80, o impacto aqui vai ser de 0 km por hora, porque vai neutralizar? Lógico que não, né, gente? Isso aqui não faz sentido. Sempre envolve veículos de grande porte? Olha, uma colisão pode envolver veículos de grande porte, caminhão, ônibus, carreta, mas sempre é casca de banana, né? Ou tem casca de banana, é 90% de chance de ser errada. Acontece o fenômeno chamado efeito chicote. Efeito chicote é quando alguém bate na traseira do seu carro e não frontal, né, que é frente com frente. Efeito chicote é quando bate na traseira. Então, vou até escrever isso aqui, que é para você não esquecer. Então, não é também, está fora. E aí, cara, aqui dá para aplicar aquele macete das irmãs brigonas, né? Irmãs por quê? Porque são duas alternativas muito parecidas. Ó, vamos ler. Ó. As velocidades dos veículos envolvidos se somam e o risco de óbito aumenta consideravelmente. As velocidades dos veículos se neutralizam e o risco de óbito reduz consideravelmente. Então, aqui fala que somam, aqui fala que neutralizam. Aqui fala que aumenta, aqui fala que reduz. Mas, de um modo geral, elas são muito parecidas. Por isso que eu chamo elas de irmãs. São irmãs.
Quando você perceber duas alternativas muito parecidas, a resposta tem que ser uma das duas. Então, automaticamente, sabendo disso, você já ia eliminar a letra C e a letra D. Já ia eliminar. Porque você sabe que tem duas irmãs brigonas aqui. Ó. Por que brigonas? Porque apesar de muito parecidas, apesar de irmãs, uma fala uma coisa e a outra desmente. Aqui fala que soma as velocidades, aqui fala que neutraliza. Aqui fala que aumenta o risco de morte, aqui fala que reduz o nível de morte. Aí você já sabe. Entre as duas, se precisar de chutar, você vai naquela que tem mais lógica. Nesse caso aqui, a letra A é a resposta, né? Mais um é de direção defensiva. Quanto à regra dos 2 segundos, podemos afirmar... Gente, você estudou isso em direção defensiva. Regra dos 2 segundos é quando o veículo da frente passa por um determinado obstáculo, por exemplo, um quebra-mola, uma árvore, uma placa. Você conta 2 segundos para depois passar por esse obstáculo também. Porque em movimento ali, isso representa uma distância em tempo suficiente para você reagir, pisar no freio e não colidir na traseira dele. Tá? Então, essa regra dos 2 segundos, você estudou isso na parte de direção defensiva. Então, nós podemos afirmar o quê? É a distância mínima de segurança em relação ao veículo da frente. Ok, isso é o mínimo. Não pode ser menos do que isso. Isso é verdade. É uma distância adequada para ser mantida em relação ao veículo da frente. Sim, adequada. Ela é recomendável, é adequada. Isso é verdade. Deve ser aplicada considerando as condições adversas. O que é condições adversas? Se está chovendo, se está escuro, se tem ofuscamento pela luz do sol ou de outros veículos jogando farol no seu olho, a intensidade do trânsito, se tem muito pedestre, ciclista, criança naquela área. Então, essas condições adversas devem ser consideradas. E a direção defensiva ainda fala que quando tiver condições adversas, você tem que dobrar esses 2 segundos, não é? Então, isso tudo aqui é verdade. Se A é verdade, B é verdade, C é verdade, todas as respostas estão corretas, essa é a resposta. Lembrando que quando tem esse todas aqui, eu já falei isso em outras vezes, é um macete, tá? É 80% de chance desta ser a resposta. Ou seja, de cada 10 vezes que aparecesse todas aqui, 8 a resposta vai ser essa. Só 2 que não vai ser. O Detran vai colocar ali como pegadinha. Beleza? Aqui no caso, o macete dos 80% funcionou de dada a resposta. Direção defensiva. O sinistro, quer dizer, o acidente, é considerado evitável quando... Evitável assim, dava para evitar. Estou analisando aqui e eu percebi que dava para fazer algo mais. O cara não fez tudo que ele podia. Então, ele é evitável quando o condutor não fez tudo que podia. Dava para ter feito algo mais. Ok? Guardou isso? Então, bora lá. Letra A. O condutor deixou de fazer tudo que poderia para evitá-lo. Pronto, já está logo na letra A. Acabei de falar, ele deixou de fazer tudo que ele poderia. Podia ter feito algo mais aqui, não fez. Certamente vai ser essa a resposta. Vamos ver as outras. É considerado evitável quando o veículo colide, mesmo estando em velocidade reduzida. Quer dizer, estava devagar, mesmo assim colidiu. Mas aí não é evitável. Por quê? Porque alguém pode vir colidir em você. Você estava devagar, com cuidado com isso, mas o outro. Né? Então aqui não. O condutor fez tudo o que podia para evitá-lo. Aqui fala que ele deixou de fazer tudo o que podia. Aqui fala que ele fez tudo o que podia. Então aqui nós temos 2 irmãs brigonas. Ó. Irmãs brigonas. Elas são parecidas, porém um fala uma coisa e a outra fala outra. Quando eu encontro 2 alternativas, que eu chamo de irmãs brigonas, vou escrever isso aqui, gente. Irmãs brigonas. Guarde isso. Direto isso acontece em prova. Identificou 2 irmãs brigonas, você já sabe que a resposta tem que ser uma das 2. Então você vai eliminar as outras 2. Vou eliminar a B e a D. E eu já sei que a resposta tem que ser A ou C. Na letra A diz que ele deixou de fazer tudo que poderia. Por isso que ele era evitável o acidente. Na letra C diz que ele fez tudo que podia. Então, nesse caso, seria inevitável. Ele fez tudo que ele podia, mesmo assim o acidente aconteceu. Isso seria inevitável, não evitável. Sacou? Se de tudo você tiver dificuldade em saber se a resposta é uma ou outra, qual das 2 irmãs brigonas está falando a verdade, chuta, que você vai ter 50% de chance de acertar, né? Então, essas irmãs brigonas te dá 50% de chance de acertar no chute. Identifica as 2 irmãs brigonas, elimina as demais alternativas e chuta numa das 2 brigonas. Nesse caso aqui, a gente identificou que a resposta é a letra A, 100% aqui. Direção defensiva. Aplicou a direção defensiva, preventiva, corretiva, evasiva ou agressiva, que vai encaixar aqui, o condutor que, mesmo sem prever uma criança saindo entre os carros, freou evitando o sinistro. Veja bem, ele freou
e não deixou com que o acidente acontecesse. Ó, freou evitando o sinistro. Por isso que ele aplicou a direção defensiva. Ele aplicou a direção defensiva. Só que é uma direção defensiva o quê? Preventiva, corretiva, evasiva ou agressiva? Nós aprendemos dentro do conceito de direção defensiva que existe a corretiva e existe a preventiva. A preventiva é aquele onde ele antecipa o risco. E a corretiva é aquele onde ele não antecipa o risco, ele não estava esperando por aquilo. E aí veja, ó, sem prever que uma criança estava saindo entre os carros. Ele veio tranquilamente, de repente uma criança saiu de dentro dos carros, ele pisou no freio rapidamente e não atropelou a criança. Ele aplicou uma direção defensiva, mas não foi preventiva. Ele não previu a situação. Então ela foi corretiva. Ele teve que reagir rápido, com muita habilidade, para corrigir um erro não previsto. Letra B de bola, a resposta aqui. Agora imagine que ele tivesse já esperando que aquela criança fosse atravessar. Ele estava de olho lá na calçada, uma mãe distraída, mexendo no celular e a criança solta da mão da criança, da mãe. Então ele pensa que a criança vai atravessar, quer ver? Ó, vai dar um BO ali. Então ele já vai diminuindo a velocidade. Quando a criança atravessa, ele para com tranquilidade, porque ele já estava esperando por aquilo. Essa é a preventiva. Ele previu o risco e já estava esperando por ele. Agora, o que a questão trouxe aqui é, sem prever, não previu, teve que reagir rápido para evitar o acidente. Aí foi a corretiva, de corrigir. Entendeu a diferença agora, né? Direção defensiva. O condutor que, ao tentar sair numa ladeira, deixa o carro voltar colidindo com o veículo de trás, cometeu um ato de imprudência, negligência, imperícia ou barbeiragem. Tem muita gente que marcaria aí barbeiragem, né? Só que isso aqui não é conceito de direção defensiva, tá? Isso aqui é uma forma vulgar e popular dos outros, a gente, né? Chamar quem dirige mal, o barbeiro, a barbeiragem. Isso aqui não existe dentro do conceito de direção defensiva, gente. Então já elimina isso. Ele foi, então, imprudente, negligente ou imperito. A imprudência está relacionada a ato perigoso, excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho. A negligência é quando ele ignora condição desfavorável. Por exemplo, o pneu estava careca e ele saiu dirigindo a si mesmo. E a imperícia é quando falta habilidade. Por falta de habilidade, ele acabou esbarrando num outro veículo. Qual das três vocês acham que encaixa melhor aqui? Tentou sair na ladeira, não conseguiu, o carro voltou, colidiu com quem estava atrás. Falta de habilidade. Imperícia é o que vai encaixar aqui, ó. Imperícia. Professor, precisa escrever o imperícia aqui? Não. Eu estou escrevendo só para você entender que é esse termo aqui que vai encaixar aqui. Aí, se você ler de novo, você vai ver que agora bate direitinho. O condutor que, ao tentar sair numa ladeira, deixa o carro voltar, colidindo com o veículo de trás, cometeu um ato de imperícia, ou seja, falta de habilidade, falta de domínio com o veículo.